Boa tarde, estamos começando mais um Rádio Web Filosofia na PUC Paraná, com os alunos, com os acadêmicos de filosofia, e hoje com o professor Rodrigo Alvarenga. O professor Rodrigo vai conversar com a gente a respeito de direitos humanos, né, e como a xenofobia se converte em agressões contra imigrantes haitianos e outros temas correlatos. Curiosamente, hoje nós tivemos reportagens na RPC e até na emissora da Globo Nacional a respeito. O tema está bastante controverso em função justamente da taxa, provavelmente, de imigração, né? Quer dizer, o problema social começa a se manifestar com maior vigor entre nós, né? E se, vamos dizer assim, introduzir novas questões, novas também possibilidades de discussão. E o que a gente gostaria de discutir aqui com o professor Rodrigo, né, são as questões filosóficas relacionadas aos direitos dos imigrantes. Historicamente, parece que o Brasil trata mal os seus imigrantes, não é, professor Rodrigo? Eu fico me lembrando do modo como os poloneses chegaram no Brasil, no modo como os negros chegaram no Brasil, né? Diz assim, somos descendentes de escravos. Mas como assim descendentes de escravos? Né? São descendentes de pessoas que foram escravizadas, né? Já tem um preconceito até na forma, né, como é colocado esse negócio. Professor Rodrigo Alvarenga, né, do curso de Filosofia da PUC. Pois é, há vários fatores curiosos a respeito dessa nossa dificuldade de lidar com o diferente, com o estranho. Até mesmo em termos de um resultado histórico da formação do povo brasileiro, né, se a gente lembrar que houve um processo de embranquecimento planejado da população, então que de alguma forma havia uma preocupação sobre a mestiçagem aqui no nosso país, principalmente no estado do Paraná, e houve todo um esforço de tentar fazer essa miscigenação para, digamos, absurdamente pensar em clarear um pouco o Brasil, né? Então, eu acho que esse tipo de política bastante absurda, digamos assim, do ponto de vista dos direitos humanos, ela também interferiu, né, e interfere até hoje nessa má relação, nessa dificuldade que nós temos de lidar com o diferente, com aquilo que não se encaixa dentro de um determinado padrão, né? E se nós pensarmos a palavra xenofobia, na sua etimologia, está justamente relacionada a uma dificuldade de lidar com o estranho, com o diferente, né? E o discurso em torno dos direitos humanos, que fizeram com que eles se afirmassem ao longo do tempo, sempre foi um discurso em nome da igualdade, né? E que isso está relacionado a uma grande conquista, o argumento da dignidade da pessoa humana, de que todos somos iguais perante Deus. Isso levou, de fato, a uma superação daquela lógica das diferenças ligadas às classes sociais, os governantes, aqueles que estavam mais próximos do poder, né? Porém, a gente percebe que hoje esse argumento da igualdade ele é comprometedor, no sentido de que a gente fala que nós somos iguais e que isso nos torna pessoas que têm os mesmos direitos. Porém, essa ideia de igualdade ela é tão replicada como se fosse o discurso de ordem que vai levar a uma postura ética das pessoas com relação a umas às outras, que quando aparece algo diferente ou estranho, que não é igual, da maneira como a gente percebe, há uma grande dificuldade de lidar, né? E esse momento histórico do nosso país está se abrindo para o Haiti, né? Se a gente pensar que houve uma missão de paz no Haiti, depois... E que profético Caetano Veloso, né? Pois o Haiti a gente estava falando aqui. disso, né? Já tinha uma música do Caetano Veloso falando... Curitiba do Gilberto pode Gil, dizer, né, isso com toda certeza, né? O Haiti é aqui. Sim, exatamente. Porque a gente começou a receber e está havendo um certo estranhamento das pessoas com relação ao recebimento disso, né? Inclusive, essa é uma questão, tema de discussão do Núcleo de Direitos Humanos, né? Nós temos aqui o nosso Núcleo de Direitos Humanos, que em diálogo com as outras entidades de defesa de direitos humanos, pensa estratégias de atuação nesse sentido, né? Como é que nós podemos fazer
para reduzir esses casos de xenofobia, para levar mais informação, porque em muitos casos é desinformação, como o fato do vírus Ebola, a ameaça de ter chego ao Brasil, levou a um preconceito contra os haitianos, que na verdade é um país do Caribe, que não está relacionado à África. Né? Quer dizer que o Haiti não fica na África? Pois é. É o problema não só de conhecimento histórico, mas geográfico também, né? Exatamente. Em alguns casos, então, é desinformação. Mas na grande maioria dos casos, do ponto de vista filosófico, eu entendo como um problema de raciocínio, um problema de intelecto mesmo. Não que as pessoas são limitadas no seu intelecto, mas no sentido do paradigma epistemológico que constituiu a civilização ocidental. Ou seja, o ponto de partida desse pensamento. Exatamente. Tem um pano de fundo, que é a nossa maneira de ver a realidade, de perceber a realidade, né? E que coloca uma dificuldade de lidar com o outro, com aquilo que é o diferente. Porque a racionalidade tem uma dificuldade de lidar com aquilo que, de alguma forma, ela não esteja preparada, né? Então, aquilo que é semelhante, eu consigo lidar. Aquilo que é diferente, eu não consigo. Então, a cultura ocidental trabalhou uma perspectiva do conhecimento que é dogmática. E sempre quando alguma coisa extrapola esse meu conhecimento, eu tenho uma dificuldade de lidar, não só no plano epistemológico, mas no plano ético. Porque eu não consigo conceber o outro, né, na perspectiva da minha própria intelectualidade. É um modelo de pensamento ocidental mesmo, se nós imaginarmos a invasão dos europeus aqui em toda a América, né, aqueles povos que não eram dotados de razão eram considerados até mesmo sem alma, ou povos que não têm direito à propriedade do seu próprio corpo, né? Porque se nós imaginarmos mais tarde a teoria do liberalismo econômico do John Locke, supõe o direito à propriedade com base na propriedade que nós temos sobre o nosso próprio corpo. Então, aqueles indivíduos que não possuem essa racionalidade, essa dicotomia no que se refere às relações entre sujeito e objeto, não se entendem como pessoas fragmentadas, no sentido eu sou um corpo e eu sou uma alma, né? Porque só quando eu digo eu tenho um corpo, eu suponho já essa separação. Então, os povos em que essa separação é menos evidente, é como se eles não tivessem a propriedade do seu próprio corpo, né? Então, por isso, eles podem, de alguma forma, até mesmo ser escravizados. Eles são propriedade de um outro. E isso já assumido tacitamente pelo colonizador. Exatamente. Tá? O Henrique Dussel, né, um filósofo argentino, que trabalha a questão da alteridade pensando nesse outro negado da América Latina, né, na medida em que o pensamento que se afirma é um pensamento de centro, um pensamento europeu, né, ele percebe a necessidade de que a América Latina tenha um pensamento, né, que surja a partir de si mesmo, né, porque em geral é como se nós reproduzíssemos um pensamento que nos coloniza. Então, o pensamento que nos coloniza é o pensamento branco e europeu, né? Todos nós somos brancos e europeus, mas também nós somos, né, de sangue negro e índio. E a gente tem dificuldade de ter um pensamento de matriz afrodescendente e de matriz indígena. E por porque isso a gente assumiu apenas o discurso do colonizador. Sim, por isso o autopreconceito também das pessoas, né? Quer dizer, elas já se colocarem numa posição de inferioridade que dificulta a emancipação, dificulta a autonomia. Sim, justamente, né? O Nelson Rodrigues usou uma expressão uma vez, complexo de vira-lata, né? O pobre é um burguês sem dinheiro, né? Quer dizer, a mentalidade é a mesma mentalidade do rico, né? Quer dizer, e do colonizador. Né? Sim. Então, esse fenômeno, ele explica um pouco o racismo, a xenofobia, né? Porque há uma determinada estrutura de pensamento que a gente herdou e assumiu e tem dificuldade de assumir e compreender os outros aspectos de nós mesmos, né? São outras matrizes de pensamento. Então, realmente está muito complicado do ponto de vista prático esses acontecimentos em termos de agressão, o preconceito que nós começamos a perceber como algo enrustido, né? No caso do goleiro Aranha lá, por exemplo, que no estádio eu manifesto, mas no dia a dia eu
não digo que sou racista, eu não assumo isso, né? Deixa eu só fazer uma apresentação aqui antes, Johnny. O Johnny Gilmelquides vai falar alguma coisa, mas antes eu queria dar as boas-vindas aos acadêmicos de filosofia e também não me apresentei, né? Você veja, eu esqueço que eu estou aqui. Eu sou o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca. Nós estamos aqui também com os acadêmicos Hugo Renan Pisato, Vinícius Andrade de Castro, Flávio Oliveira, Ellen Stephanie Militão, Andrei Gonçalves Correia, José Guilherme, Emanuel Farias, Tiago Vasconcelos, e também na segunda parte do programa, que hoje vai ter 1 hora de duração, com o professor Abel Ribeiro dos Santos. Então, Johnny, você tem uma questão? Tenho. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiz uma pesquisa tentando entender por que desse preconceito, né? E me veio na cabeça que podia ser por causa do nosso capitalismo, que traz essa diferença social, né, tão grande. E eu fiz uma pesquisa sobre a Suécia. E lá na Suécia, mesmo sendo um país que quase não tem essa diferença social, mas o racismo lá é aplicado muito forte, segundo o site gld10.org, né? Ele disse que até lá nos museus foram criados imagens totalmente preconceituosas e virou até piada, né? E então, eu não sei se você consegue tratar dessa forma, tipo, que não é simplesmente só social, né? E uma outra pergunta que seria assim, eu creio que não é que esse preconceito contra os haitianos vem basicamente por eles serem negros, né? Porque se fossem um monte de pessoas brancas, altas e do olho azul, a gente não ia ligar por ele estar vindo aqui para o nosso país, né? Sim, bom, realmente, infelizmente, o preconceito racial, a xenofobia, não é uma característica apenas do Brasil, né? A xenofobia é um fenômeno que a Europa já está acostumada a lidar e a sociedade se divide com relação a isso, né? Que é o que fazer com os imigrantes. Em alguns casos, há uma perseguição, né? Eu estive morando na França o ano passado e eu lembro de uma situação de uma menina que era estrangeira e ela foi presa na saída da escola porque ia ser deportada junto com os seus pais, né? E isso levou a uma grande manifestação de determinados grupos da sociedade francesa que são contra essa política de expulsão dos imigrantes que já estão no país, né? Mesmo que eles estejam de forma ilegal, foi considerado abusivo você ir na porta da escola e esperar uma criança para prendê-la, né? E naquela semana teve greve geral nas escolas médias e os estudantes pararam os metrôs e fizeram uma grande manifestação contra essa política, de certo modo, na minha visão, antidemocrática, né? Porque esses muros de territórios, de fronteiras, quando a economia está bem e os países precisam de mão de obra, né, tendem a fazer vista grossa até mesmo para a migração ilegal, né? E aceita-se os imigrantes como mão de obra. Agora, se a situação econômica começa a ir mal, né, os primeiros que são, de alguma forma, prejudicados e serão expulsos são esses outros, como vieram roubar nossos empregos, né? E essa situação agora o Brasil está vivendo, né, não pela primeira vez, mas na história recente, de como lidar com essas pessoas que vêm procurar emprego, porque sempre vai surgir uma ameaça no sentido de que elas vão ocupar espaços, vai diminuir vaga em escolas, em hospitais, né, em função de eles estarem no nosso território, né? Então, se a gente analisar friamente, é verdade, né? Nós podemos ter aí um problema de atendimento nos hospitais maior, porque nós vamos ter que atender os imigrantes também. Só que, em termos éticos, as coisas não são simplesmente calculáveis, né? Nós temos que lembrar que estamos tratando de vidas e de um país que passou por uma grande catástrofe na história recente e que essa acolhida dos haitianos é uma questão humanitária.
E que pensar em muita gente, tá vindo gente demais, vamos fechar as fronteiras, né? Eu tendo a discordar e acho que se no passado houve um processo de embranquecimento, que agora volte a equilibrar as coisas, vamos enegrecer aí o sul do país. Tem uma questão bem, digamos assim, continuando, né, nessa mesma linha de raciocínio, que quando os imigrantes europeus chegaram no Brasil no século XIX, apesar de eles serem brancos, não no caso dos japoneses, mas no caso dos poloneses e dos italianos, eles também eram vistos como seres inferiores. Nós conhecemos aqui em Curitiba, por exemplo, a música Polaco da Barreirinha, né, que era cantada nas escolas nos anos 70, sem a menor visão, né, isso não faz tanto tempo assim, sem a menor visão de que se tratava de preconceito contra os poloneses. E isso vem do século XIX, né? A literatura do Dalton Trevisan, por exemplo, retrata esse mesmo tipo de... um pouco o ódio à diferença, né, que é tratado na psicanálise, como a alteridade em si mesma já é também, apesar de, obviamente, quanto mais negra for a pessoa, mais gritante é o grau do preconceito, ele também se manifesta nessas outras formas, exatamente porque ali está uma coisa absolutamente diversa do que nós éramos até então. E a mudança é temida. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser tratado. Tem um comentário, eu vou pedir licença para todos para ler um comentário aqui da internet, do Facebook, da acadêmica de psicologia aqui da PUC, a Júlia Mesaroba, né? Ela fala exatamente a respeito disso, né? A mudança que pode ocorrer é uma mudança de conscientização, diz ela, das pessoas. Vai na mesma linha do professor Rodrigo, da população. Isso ocorreria através de trabalhos realizados pelos movimentos sociais, devolvendo a essas pessoas a dignidade que há muito lhes foi negada. Infelizmente, o governo, enquanto entidade, pode fazer muito pouco por essas pessoas. A burocracia dentro dos partidos políticos e em nosso sistema político como um todo atravancam bastante o processo. Fazem com que as melhorias cheguem a quem mais precisa na forma de um assistencialismo que não as liberta. A prova disso é o medo que tantos, e me incluo nisso, sentem ao pensar que o Aécio pode se eleger. Ora, que grandes avanços tivemos na luta contra a opressão das minorias e que dependem de um governo para continuar existindo? Se as mudanças fossem suficientemente boas, independeriam de uma gestão. Acredito que no que Marx consideraria ser a conscientização do proletariado. Acredito através dos intelectuais. Mas trazendo isso para o nosso contexto, falo da conscientização das minorias, trabalhadores, negros, mulheres, pessoas em condição de rua, a comunidade LGBT, através dos movimentos sociais que apresentariam à população alternativas de mudanças e outras formas de exercício do poder, que não é essa que vivemos hoje. Dessa forma, avanços para essas populações poderiam ser conquistados através de outras vias que não o governo, e perdurariam justamente por isso. Acredito que ela esteja falando de auto-organização da própria sociedade, né? Abreviando o caminho. Daí só ela complementa assim: acredito que a grande mudança se dará devolvendo a dignidade a essas pessoas. O processo de conscientização das bases já é por si só um processo de humanização das relações. Levando em conta a postulação de que no capitalismo o homem troca o verbo ser pelo ter, cito também uma frase que gosto muito, entre aspas: no capitalismo o homem deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Acredito, portanto, ser inviável debater a humanização das relações sem debater política e modos de utilização do poder. E acredito que ela esteja focando nessa questão de auto-organização. Gostaria que o professor Rodrigo, que ela fez um comentário muito cósmico, né? Fala muitas coisas. Mas ela toca num ponto interessante, que é a necessidade de organização da sociedade civil, porque nós tendemos a ter uma perspectiva sobre direitos humanos que, conforme a letra da lei, que você tem acordos internacionais que os garantem, isso pode levar a um certo comodismo. Bom, então vamos esperar esses direitos humanos funcionarem na prática. Mas, em geral, eles não ocorrem. Em geral, é uma concepção que trata de direitos humanos apenas na perspectiva do Estado. E aqueles que estão, de alguma forma, fora de uma perspectiva estatal, da própria lei, ou mesmo aqueles que estão marginalizados pela lei, acabam não sendo atendidos, né? Então,
o que os grupos, as várias entidades, né, de direitos humanos, recentemente teve a ministra nacional aqui da Justiça e dos Direitos Humanos, aqui em Curitiba, na caravana da Educação em Direitos Humanos. E de manhã nós tivemos uma reunião com os vários grupos, os vários movimentos, né, de toda a natureza, do LGBT, movimento dos sem terra, sem teto, dos idosos, das pessoas com deficiência. E foi até assim, com satisfação, que eu escutei um idoso falando do grupo lá deles, e que se a gente precisar colocar 250 mil cabeça branca nas ruas, nós vamos colocar, né? Porque o que a gente percebeu na fala dos vários movimentos ligados aos direitos humanos é a necessidade de articular uma rede, né? Porque as causas particulares, elas comprometem a eficácia da reivindicação por direitos, né? Porque, em geral, nós lutamos em vários grupos ligados aos direitos humanos, que, na minha concepção, é ineficiente, porque se torna uma espécie de revisão do padrão moral da sociedade. Então, se você tem as mulheres, toda a população LGBT, ou mesmo o movimento negro, a gente corre o risco de ter um direito humano que visa mudar o padrão moral da sociedade, para incluí-los dentro de uma mesma ordem, sem perceber que essa ordem, no fundo, é o que está como pano de fundo das violações dos direitos humanos. Então, na medida em que esses vários grupos que atuam de forma particular puderem estabelecer uma espécie de rede e entender contra o que é preciso lutar, aí a gente pode fortalecer esse discurso dos próprios direitos humanos, né? É por isso que as passeatas de 2013 se enfraqueceram também, né? O problema do foco. Sim, acabou dividindo, né, os grupos, fragmentou o país em direita e esquerda, que de certo modo foi positivo, porque as pessoas perceberam que elas têm ideologia, né? Porque até então se dizia que isso estava acabando, que não fazia mais sentido, né? Emergiu com muita violência, né? No subterrâneo da coisa. Exatamente. As pessoas passaram a reproduzir ideias já pré-concebidas ideologicamente, né? A Ellen gostaria de fazer um comentário. Bom, então, boa tarde, eu sou a Ellen. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Rodrigo. Você falou em achar um foco para vários grupos diferentes, né? O mesmo foco para lutar contra alguma coisa. Se a gente tem, por exemplo, as mulheres com uma necessidade de direitos e os homossexuais com outra necessidade, de que forma que poderia se dar essa unificação assim, de um ideal? Quer emendar uma pergunta, Thiago? É na mesma ordem? Então o Thiago vai fazer uma pergunta na mesma ordem e depois o Vinícius vai fazer a sua pergunta também. Boa tarde, então, a todos. Eu queria perguntar ao professor Rodrigo qual a opinião dele em qual problema de rever o padrão moral. Se, na opinião dele, teria algum problema, alguma consequência assim, negativa em rever os padrões morais da sociedade. Ok. Então, começando pela pergunta do Thiago, não, na verdade não há nenhum problema. Há uma limitação, tá? E que está relacionada à ideia de que todos precisam ser incluídos. Porém, que todos precisam ser incluídos, mas às vezes dentro de uma ordem que é injusta, né? E aí a gente não questiona a ordem injusta e quer que todos os diferentes sejam incluídos dentro de uma mesma ordem, né? Esse é o tal do multiculturalismo, que também precisa ser entendido de forma crítica, porque, em geral, o discurso dominante, ele funciona de um modo hoje em dia, até nesse sentido, né, de acolher o diferente. Digamos que o discurso de afastar o diferente, ele é mais fraco, tende a se enfraquecer cada vez mais, porque se fortalece um discurso de acolhida do diferente, mas dentro de uma mesma ordem. Então, eu aceito a sua cultura, você é diferente, aceito a diferença de cor de pele, de sexualidade, acolho todas essas diferenças, mas dentro de uma mesma ordem. Ou seja, se outros povos possuem um sistema político e econômico diferente, aí não. Aí você, né, você já está exagerando nessa diferença. É muito difícil em sociedade
hoje, no fenômeno da globalização, supor que a humanidade possa realmente viver uma diferença no sentido de ideais políticos e econômicos, por exemplo, né? Porque, no fundo, a gente tem um discurso multicultural que é ligado ao pensamento liberal, que acolhe o diferente, mas dentro de uma mesma ordem, ou seja, o Estado e a economia são dogmas intocáveis, então se você quer participar, você aceita. Agora, se você não quer, normalmente a gente vai em nome de uma libertação, em nome de um discurso de direitos humanos, violar direitos humanos para que esses diferentes sejam incluídos na perspectiva de uma mesma ordem, né? Então, o problema é que as lutas em torno dos direitos humanos se transformem apenas num debate de revisão de padrão moral, né? Teria que pensar. Então, exatamente. Então, não basta apenas nós lutarmos uma questão de pelos princípios, né? Mudar um ponto de vista porque inicial, o paradigma por trás. O que está por detrás da grande maioria das violações dos direitos humanos é uma ordem injusta. Então, se você tem uma sociedade pautada na injustiça, as violações tendem a ocorrer. Então, essa rede de direitos humanos teria que atuar, né, todos, de alguma forma, entendendo que o fundamento está na injustiça. Essa injustiça dá margem a uma série de processos de violação de direitos. Então, mas será que mudando gradualmente em cada grupo, não ia chegar uma hora que ia chegar num ponto que não, essa moral não dá mais, esse padrão moral não funciona mais. Daí sim iria ter uma luta contra o padrão moral. Eu acho que nós não precisamos escolher entre uma coisa ou outra, né? Todo grupo vai atuar com causas particulares e procurando ter direitos lá de igualdade salarial, no que se refere às mulheres, direito a não sofrer violência, isso é fundamental. Agora, há algo na sociedade que gera violência. Há uma estrutura que está por detrás do fenômeno da violência. Então, não basta atuar do ponto de vista de uma conscientização das pessoas com relação a aceitar o diferente, né? A luta pelos direitos humanos é uma luta por justiça, né? E não essa luta por justiça não pode ser apenas uma luta por conquista de direitos para determinados grupos, né? Então, é necessário que haja um fortalecimento dos grupos, né? Formando uma rede e tentando, de alguma forma, se aprofundar naquilo que é a raiz da maioria dos problemas de violação dos direitos humanos, né? Que é uma ordem injusta. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Rodrigo. Nós vamos fazer uma pequena pausa e depois nós vamos retomar com uma parte musical do professor Abel Ribeiro dos Santos e com as novas perguntas do Tiago e daí a pergunta do Vinícius. Tá bom? Obrigado e até daqui a 5 minutinhos.